Queria chamar aqui meus irmãos, Padre Lenildo, Paulinho, Geraldo, os dois aqui, vem cá. Elias, Fagner. Anda no pecado, o meu povo escolhido não encontra sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia, vem falar por mim, misericórdia. Quando nós falamos hoje é o dia do primeiro chamado, onde o Monsenhor Jonas fez aquele primeiro chamado. Quem quer deixar tudo, deixar pai, mães, estudo, namoro, família, para viver em comunidade, fique de pé. Então, se está na sua casa aí, se você quer, você vai ficar em pé aí, tá bom? O pastor falou assim: quem quer, está disposto a deixar pai, mãe, famílias, emprego, namoro, trabalho, tudo, para evangelizar, para viver em comunidade, fique em pé. Vou perguntar aqui de onde cada um é aqui, para apresentar os nossos irmãos do Brasil e do mundo. Fagner, de onde? Sou natural de Guararapes, interior de São Paulo. Guararapes. Elias? Terra Roxa, no Paraná. Pará, cidade chamada São Miguel do Guamá, no vilarejo Cristo Rei. Uma grande cidade chamada Piquete aqui, pertinho, 20 quilômetros daqui. Eu sou lá de Cunha, nasci em Campos Novos, meu registro é de Campos Novos, sou de Cunha, e do bairro das Colinas, né, que é o bairro dos Macacos. Bairro dos Macacos, ninguém fala Colina, mas é lá mesmo. Eu, Guaratinguetá, lá no bairro da Capituba. Ó, você e mais uma galerinha ali. Aí, ó, as criançadas aí, levanta a mão aí. Quem mais nasceu lá? Levanta a mão aí. Bairro da Capituba, acho que o Alex, o Ivan. Ô, gente, tinha jogo de futebol. Antes nasceu na cidade. Já. Tinha jogo de futebol lá, eles revezavam no vestiário, o juiz não sabia que era irmão, tudo gêmeo. Aí eles ganhavam, sempre ganhavam, porque tá tudo descansado, não parecia que tinha trocado o time. Como é que chamava o pai e a mãe? Seu Antônio Eleutério Filho. Antônio Eleutério Filho. E Dona Inês de Carvalho Eleutério. Hoje é o dia do testemunho do nosso chamado. E hoje nós estamos, a canção nova é essa Casa da Misericórdia, a Casa do Pai das Misericórdias. E o Geraldo começou contando para mim ali, que ele estava numa missa um dia, quando o Pai Jonas falou que ia ter uma igreja, né? Não tinha nada ainda, né? Não, o padre Jonas, nós não tinha, só tinha o capelão de sapé, e estava chovendo muito, aí o padre estava cansado, pediu para nós sair para retirar, para modo de descansar. Foi eu, o padre e o Eto. E nessa missa, a missa dele durou umas 3 horas, mais ou menos, e ele falou tudo. Ele falou que nós ia ter um centro, nós tinha o capelão de sapé do lado, ele falou que nós ia ter um rincão aqui, ele já citou o nome, falou que Deus ia dar mais tarde para nós. Eu jogava lixo lá embaixo, que eu levava lá embaixo, perto do pai, lá no centro de evangelização. Ele falou que onde o Geraldo joga as coisas lá, em Túlio, da chácara aqui, lá vai ser um estádio muito grande, vai vir muita gente. E depois ele falou, Deus vai dar um ponto mais alto para nós que uma cruz, que vai enxergar da Dutra, que é o santuário, onde está. E o Eto, na época, ele não tinha dinheiro para nada, então o padre João já deu essa profecia, já mostrou. Ele falou que aonde ia ser o templo, ele fez assim com a mão. Então nós vemos hoje o Pai das Misericórdias, tem mesmo
a mão. Já foi a mão do padre, do Monsenhor Jonas. Então, uma missa de mais de 3 horas, só eu, o padre e o Eto, e nós não tinha nada, e o Eto acolheu aquilo tudo. Eu vi um homem que vestiu a camisa junto com o padre Jonas, com o Monsenhor Jonas. E as imagens belíssimas que o Marcelo está mostrando para nós ali, do santuário, da cruz em cima, né, Marcelo? Olha que lindo. Olha que lindo. Essa imagem emociona, dá vontade de chorar. A profecia Muito do lindo. padre. Olha lá. Profecia do Ele falou padre que é o se ponto cumprir. mais alto que enxergava da Dutra. E essa cruz aí que você acha que ela é levinha, tem 6 toneladas. É a cruz que eu falei para você, que subiu no dia 14 de setembro. Mas cada um de nós tem uma história vocacional aqui, um chamado vocacional. Hoje é dia do testemunho. Temos irmãos, hoje somos mais de 1000, né? E temos irmãos no mundo inteiro, queremos relembrar um pouco do nosso testemunho. Elias, como é que foi seu chamado para a Canção Nova? E hoje sua experiência está aqui, cantar no Santuário Pai da Misericórdia, ir participar das missas do Santuário Pai da Misericórdia, estar ali no Pai da Misericórdia. Qual foi a sua experiência, o seu chamado? O meu chamado com a Canção Nova está muito ligado ao Pai das Misericórdias, ao próprio santuário do Pai das Misericórdias. Porque por um tempo da minha vida, como muitos jovens que hoje vivem isso, eu estava bem perdidão, com farra, bebida, não queria ter responsabilidade com as coisas, e a minha vida era uma festa, né? E minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, uma mulher de Deus, percebendo aquilo, eu chegando em casa tarde, embriagado muitas vezes, ela que acompanhava sempre a Canção Nova, ó, desde que começou, minha mãe e meus pais, inclusive estão acompanhando, Maura e Elias, um beijo, amo vocês, meus pais. Sempre foram de oração. E eles começaram a rezar por mim. E aí, acompanhando a Canção Nova, estão precisando de ouro para fazer o santuário, aquele apelo que, inclusive, até hoje, né? Porque o santuário ainda está em construção, tem a manutenção e ainda precisa desse ouro que são construídos de histórias, como diz a música da Salete. E a minha história também está lá nessa construção. Porque, ouvindo aquele apelo da Canção Nova para pedir ouro para construir o santuário, para realizar essa profecia, minha mãe tinha uma aliança linda que ela ganhou do meu pai, coisa mais linda. Eu não lembro a pedra que nome que era a pedra que tinha em cima daquele trem lá, não guardei o nome, mas tinha uma pedra valiosíssima. E ela tinha aquele anel com todo o coração dela, ela guardava. E ela sentiu de dar aquele anel para a construção do santuário. Só que ela fez um pedido: Senhor, eu estou te dando aqui, assim como eu te entrego o meu filho. Essa aliança é o sinal da entrega do meu filho para o Senhor. E deu a aliança e passou o tempo, né? E fui indo, graças a Deus, a oração da minha mãe, nosso Senhor, o Pai das Misericórdias, Ele ouviu o apelo, eu fui tocado pelo Senhor e mudei de vida, graças a Deus, larguei a bebedeira, a farra, peguei a minha vida nas mãos com responsabilidade e comecei a me empenhar na caminhada com Deus, até que, morando em Curitiba, mudamos do interior para a capital, eu me aproximei da casa de missão e aí eu sempre tive uma inquietação, uma vontade de servir a Deus, e eu não queria receber por aquilo, eu queria só trabalhar para Deus, eu não queria dinheiro nenhum, eu só queria fazer. Meu sonho era esse. E aí eu falei, mas esse sonho é meio estranho, né? Nem é todo mundo que tem um sonho desse, não. Eu falava isso, o povo ficava meio assim, não achava graça, mas é uma coisa diferente. E comecei a me aproximar e entendi que aquilo era um chamado de Deus. E aí, na minha missa de envio para vir para a Canção Nova, lá na casa de missão de Curitiba, meus pais estavam, minha mãe rezando, mulher muito carismática, Deus deu a imagem para ela daquela aliança que ela tinha dado para a construção do santuário. Tá vendo, minha filha? Eu ouvi a tua oração e hoje eu estou levando seu filho comigo. E aí eu estou aqui, hoje, graças a Deus, servindo no santuário do Pai das Misericórdias. Já vivi muitas experiências aqui dentro de misericórdia profunda, de me sentir agarrado, abraçado pelo Pai, como diz esse mosaico perfeito. Eu vivo essa experiência sempre e nunca me esqueço que foi o Pai que me trouxe aqui pertinho dele. Dito seja Deus.
Padre Lenil, de onde você veio, de onde você saiu, da sua família? Como é que foi que você chegou até aqui? O seu chamado para estar aqui hoje? Você administra o santuário? Você pensava isso? Como é que foi acontecendo na sua vida essas coisas, Padre? O seu caminho, foi fácil o caminho? Como é que é isso? Tudo pensado direitinho. Como eu vos disse no início, sou natural de São Miguel do Guamá, uma cidade pequena do Pará. Fica umas 2 horas mais ou menos da capital, que é Belém. Só que minha família não mora na cidade propriamente, mora num vilarejo chamado Cristo Rei, a grande metrópole Cristo Rei. Tem uma média de umas 200 famílias lá. Foi ali que eu nasci, cresci, e todo o meu tempo de até conhecer a Canção Nova e posteriormente vim para cá. Então toda a minha infância, adolescência e parte da minha juventude vivi neste vilarejo, lá na roça de São Miguel do Guamá, no Pará. E eu sou quase o filho único, diácono. Tenho 13 irmãos. 13 irmãos. Então, graças a Deus, sou de uma família numerosa. Sou o 12º dos que estão vivos. Sou o 10º, porque minha mãe, na verdade, teve 17 filhos. Santo Deus. Todo ano era um menino que vinha. Então, todo ano era um menino apresentado lá em casa. Então, ela chegou a ter 17 crianças. Aí, das 17, 14, graças a Deus, sobreviveram. Entre esses 14, eu. Então, sou o 12º filho nessa contagem aí desses 17. E tem 2 irmãs minhas que são irmãs, são freiras. 2 irmãs que são irmãs. São da congregação do Preciosíssimo Sangue, a irmã Leidiane e a irmã Luciene. Atualmente, uma delas está na missão do Maranhão, numa cidade chamada Trizidela. Um abraço para aqueles que estão nos acompanhando do Maranhão. E outra, a irmã Leidiane, está em Belém. Lá é na casa também de formação, que fica no berço de Belém, no centro ali da capital. E já tem, graças a Deus, 10 irmãos que estão casados. E se estão casados, quase todos eles, ou praticamente todos, na verdade, já têm filhos. Então, contando aí que nasce menino toda semana, a última contagem que eu fiz, tinha 26 sobrinhos. Então, a última tem que contar de novo, porque toda semana nasce. Então, essa semana eu vou fazer a contagem de novo, para ver quantos tem. Para atualizar, que tem que estar atualizando sempre. Mas a última atualização que eu fiz tinha 26. Pode dizer assim que, graças a Deus, a família cresce cada vez mais. Mas o bom, e eu me alegro em dizer isso, que todos sem exceção de ninguém, nenhum dos filhos, todos estão enganjados na igreja. Então isso é uma graça. De todos os 14, como eu vos disse, eu sou padre aqui na Canção Nova, minhas 2 irmãs estão na congregação do Preciosíssimo Sangue, os demais moram lá na roça ainda, mas estão sempre ali enganjados na igreja, rezando, graças a Deus, e esta é a maior alegria e o privilégio da minha casa e da minha família. Eu cheguei aqui na Canção Nova com 19 anos, então posso dizer, diácono, um garoto, literalmente um garoto, 19 anos. Cheguei aqui em 2009, graças a Deus. E o meu trajeto, o meu caminho com a Canção Nova começou praticamente em 2004 para 2005, mais ou menos. Foi o tempo que eu conheci a Canção Nova. Até então a Canção Nova era desconhecida, não existia para mim. E eu recordo que sempre eu quis ser padre. As primeiras vezes que eu recordo eu falando que eu queria ser padre, eu tinha por volta de 7 anos. E lá no vilarejo, lá na roça, a cada 3 ou 4 meses que o padre ia lá celebrar a Santa Missa. Na maioria dos anos, 2 vezes por ano. Quando tinha muita missa, assim, extrapolava o número, 3 missas por ano. E eu mesmo, sendo criança, sem entender muita coisa, eu dizia para minha mãe, eu quero ser igual aquele homem. Não sabia nem quem era aquele homem. 3 vezes por ano via missa. E eu dizia, eu quero ser igual aquele homem. Já era Deus colocando no meu coração que um dia me tornaria sacerdote. Na medida que eu fui crescendo, melhor fui compreendendo esta realidade. Sobretudo quando eu tinha 12 para 13 anos. Quando eu fui conversar
com um padre lá da minha paróquia e disse: olha, padre, eu quero ser padre. Eu não sei o que é ser isso, mas eu quero ser padre. Ele foi me explicar: olha, para ser padre você tem que fazer um processo que é um discernimento. E como se faz esse discernimento? Você vai vir aqui para o seminário, em alguns finais de semana, quando tem encontro vocacional, e a partir dos encontros você vai discernindo se você quer ser padre ou não, o que é isso que Deus coloca no teu coração. Eu digo, beleza. Aí teve um encontro vocacional, ele ligou para mim: olha, Helenildo, vai ter o encontro vocacional, você quer vir? Eu digo, quero. Lá no seminário de Benevides, nos padres barnabitas, que são os padres que cuidam da minha paróquia, onde a minha família reside até hoje. E eu fui para o encontro, e ali eu fui entendendo que de fato Deus me chamava ao sacerdócio. Cada encontro que eu ia vocacional, junto com os padres barnabitas, eu fui compreendendo, Deus foi falando ao meu coração que de fato Ele me chamava ao sacerdócio. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu só entendi anos depois. Que o Senhor, à medida que eu participava dos encontros, eu dizia: é isso mesmo que eu quero ser padre. Eu quero servir a Deus no sacerdócio. Deus me chama para ser padre. Só que faltava alguma coisa que eu não conseguia dar o nome. Eu quero ser padre, mas não é desse jeito. O que está faltando? E eu rezava o texto, ia para o sacrário, e faltava alguma coisa que eu não conseguia dar o nome. Eu só sabia que faltava alguma coisa. Era algo assim, amplo, nesse sentido. Alguma coisa, mas que alguma coisa? Aí, pouco acesso ali à internet, acesso nenhum, mesmo ainda em 2004. A TV, o acesso era pouco, não tinha antena parabólica, portanto não pegava a Canção Nova. Pegava só os canais abertos, aqueles principais, uns 3 ou 4, e só isso. Então, para mim, o mundo eram uns 3 canais que existiam. Preto e branco. Para mim, todo mundo que estava na TV era preto. Não sabia que tinha gente branca na TV, que eu só via gente morena. Eu digo, pô, acho que só vai para a TV quem é moreno. Aí, por providência de Deus, chegou uma senhora lá no vilarejo e falou: Dona Maria, só sabia que tem um canal aí que o povo é bem animado, é carismático. O povo é da carismática. O povo é da carismática. É mesmo, é. Que canal? É o canal 18. Na época, eu não sei qual é agora, especificamente, que pega na parabólica lá na minha região. Só que a gente não tinha parabólica. Eu sei que meu pai vendeu uns gatos lá, umas galinhas, deu um jeito de comprar uma antena parabólica. Continuou a TV preto e branco, mas com antena parabólica. Aí eu comecei a sintonizar na TV Canção Nova. E foi algo extraordinário que aconteceu já nas primeiras vezes que eu assisti a Canção Nova. Quando eu assisti a missa pela TV, aquilo que eu não sabia dar nome, eu comecei a dar nome. Eu disse: eu quero ser padre, mas eu quero ser padre desse jeito aí. Vi o Monsenhor celebrando, via na época o padre Edmilson celebrando, o padre José Augusto celebrando. Eu dizia: eu quero ser padre, mas é desse jeito aí. Aí eu consegui dar nome àquele sentimento que até então era vago. Está faltando alguma coisa, mas que coisa? No que eu assisti a TV Canção Nova, eu consegui dar nome. Eu quero ser padre, mas não de outra congregação, não aqui da minha diocese. Eu quero ser padre Canção Nova. E confesso a vocês que eu só consegui entender isso tempos depois. A providência divina. A providência que rege todas as coisas. Porém, imagine só. Eu não estava aqui na capital, em São Paulo, não estava em Cachoeira Paulista. Eu estava no Pará, no vilarejo, na grande metrópole Cristo Rei. Mas lá agora está bem evoluído, viu? Já tem internet, tem energia, tem tudo. O vilarejo belíssimo tem crescido cada vez mais, tem desenvolvido. Inclusive, ainda ontem eu soube essa notícia, meu pai me avisou que vai asfaltar o vilarejo. Olha só, pai, a coisa está evoluindo demais, viu? Uma coisa que era só chão pisado, batido, agora vai ser asfaltado o vilarejo de Cristo Rei. Só para dizer assim que quando Deus chama, Ele dá todos os meios, todas as formas. Aí, 2005, mais ou menos, digo, tá, mas e para a Canção Nova como?
pessoal da TV, esse pessoal existe mesmo? Desconfiado da roça. Esse negócio de TV, será que isso existe mesmo? Eu vejo eles rezando aí, mista, mas existe esse lugar mesmo. Eu dei um jeito, consegui o endereço da Canção Nova e eu mandei uma carta lá para a Avenida João Paulo II, Alto da Bela Vista, lá o 57, que é o... como é? A Caixa Postal 57 e tal, eu escrevi. Aí eu falei, eu sou Helenildo, da Comunidade Cristo Rei e tal, da metrópole aqui, tem mais de 100 pessoas e tal. Eu fui colocando todos os detalhes lá. E eu quero ser padre, faço o caminho vocacional com os padres barnabitas, mas eu quero ser padre da Canção Nova, sem entender nem o que eu estava dizendo. Literalmente eu não entendi o que eu estava falando. Mas eu, pela intuição do coração, assim eu escrevi. Eu tinha 15 anos na época. Aí me responderam. Aí responderam assim, olha, você procure a casa de missão mais próxima de você. Só que na época eu não tinha muita noção da realidade assim. Aí eu digo, pá, qual é a casa de missão da Canção Nova mais próxima? Eles mandaram um mapa que tinha, e na época tinha Palmas. Então eu fui lá, peguei o mapa, fui lá num livro que eu tinha, deixa eu ver, que eu não tinha acesso à internet. Deixa eu ver Palmas, onde é que fica. Aí eu medi lá, digo, rapaz, que está mais perto de Palmas do que outros lugares. Eu medi no livro na época. Medi na régua, deixa eu ver quem é mais perto aqui. Só que deu certo. Deu certo, Palmas, Tocantins, era mais perto do Pará. Só que perto, diácono, 24 horas. Então pertinho, 24 horas. Mais de 1.000 quilômetros. Então para eu ir para os encontros vocacionais que aconteciam aproximadamente a cada 3 meses, um do outro, eu tinha que andar mais de 1.000 quilômetros. Era o mais perto que tinha. E graças a Deus, pude assim o fazer, o caminho vocacional. E a cada encontro que eu participava, eu ia me encontrando com esse carisma belíssimo, que é o carisma Canção Nova. Cada encontro eu tinha mais certeza que Deus me chamava para ser padre, mas não em outro lugar, ser padre na Canção Nova. E eu fiz os 2 anos de caminho vocacional, indo para Palmas, saía num dia, chegava no outro, e assim fui me encontrando cada vez mais. Eu vou tentar descrever nesse caminho vocacional, tentar, como eu vos disse, falar uma coisa que foi muito marcante para mim, que minha família é pobre, não tinha recursos para que eu andasse mais de 1.000 quilômetros, e muitas vezes não tinha o dinheiro para que eu chegasse a um encontro vocacional, muitas vezes. E ali meus irmãos, juntamente com meu pai e minha mãe, faziam uma coleta para que eu pudesse chegar até o encontro vocacional. Muitas vezes isso aconteceu. Estava chegando a semana de viajar de ônibus e não tinha dinheiro. Tanto é que algumas vezes meu pai emprestava de um agiota que tinha lá, na época pagando 10%. Um dinheiro absurdo. Só que não tinha outro jeito. Na ocasião não tinha. Meu pai emprestava e de um encontro para outro ele ia pagando. Então quando pagava a despesa do encontro já chegava o outro. E assim foi indo, com muita dificuldade. Mas a providência de Deus foi encaminhando todas as coisas. E uma forma que eu encontrei para economizar, na verdade foi até a ideia da minha mãe. Ela fritava um frango no óleo. Não sei se vocês sabem que quando pega o frango e frita no óleo, ele passa 2, 3 dias e não azeda. Não azeda de jeito nenhum. Só que ele fica duro. Você vai mordendo e faiscando fogo. Só que não azeda. A vantagem é que ele não fica azedo. E minha mãe fritava um frango, colocava dentro da farinha. E no norte a gente come muita farinha, é desmamado na farinha. Minha mãe pegava esse frango,
colocar ele dentro da farinha, eu ia mordendo esse frango, lá do Pará até chegar em Tocantins. Que era a forma que eu encontrei juntamente com meus pais de ficar mais barata a viagem. Que cada lugar que parava era caro para comprar e eu não tinha o dinheiro, eu ia comendo o frango. Conto essa história com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de alegria. Para dizer assim, que quando é vontade de Deus, as coisas acontecem. Hoje sou padre. Tem 5 meses de ordenado, graças a Deus. Padre, Canção Nova. E para mim, meu choro não é de tristeza, é emoção de alegria. Por saber que Deus, Ele cuida das diversas formas, mas Ele cuida. Assim como Ele cuidou da minha vocação, com muita dificuldade, como eu descrevi. Comendo um frango lá do Pará até Tocantins. Bendito o frango que tinha para ir comendo. Com essas dificuldades todas, mas a graça de Deus que me acompanhou durante toda a trajetória vocacional, durante toda ela, a ponto de eu, assim, conseguir chegar até o fim do caminho vocacional e posteriormente ingressar na Canção Nova em 2009. Ingressei chegando aqui em Cachoeira Paulista, depois de um ano indo para Lavrinhas no discipulado, e o diácono muitos anos foi mestre, mas na minha época o senhor já estava em outra missão aqui em Cachoeira. O meu mestre foi o Rubens, que é membro da comunidade, e a Tânia. Posteriormente vim para Cachoeira novamente, ingressando nos estudos de filosofia, depois teologia, a ponto que agora em 7 de junho fui ordenado padre. E é uma alegria dizer, sou padre, mas padre Canção Nova. Portanto, bendito seja Deus por ter me sustentado até aqui, sustentado no caminho vocacional, ter me ajudado, a providência de Deus ir acontecendo de todas as maneiras, mesmo de forma difícil, mas a providência aconteceu. Então, bendito seja nosso Senhor por tudo isso. Padre, hoje você está aqui, o Padre Wagner, o vice-reitor, o reitor é o Monsenhor Jonas. Você trabalha na administração do santuário, né? O seu cargo ali, encargo? Sim, a minha missão hoje, juntamente com o Monsenhor Jonas Abib, o nosso reitor, com o vice-reitor, o Padre Wagner Ferreira, eu auxiliando os dois em toda a parte ali pastoral, toda a parte administrativa do Santuário do Pai das Misericórdias. Então, lá do Vilarejo Cristo Rei, comedor de um frango frito na farinha, hoje para cuidar desse santuário que faz um bem para tantas pessoas. Como o senhor lembrou no início da sua pregação, achei muito válida essa lembrança. Enquanto toda a chácara, por questão aí da pandemia, teve que estar fechada, o santuário foi o único lugar que esteve e está aberto, acolhendo a todos. Até mesmo nesse significado, que se tudo pode parar, menos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está sempre aberta para alcançar a todos. Então, bendito seja Deus pelo santuário do Pai das Misericórdias, que tem feito um bem, não só para o Brasil, mas para tantas pessoas além do Brasil. Isso nós precisamos dar glória a Deus por esta graça. Padre, ali naquela câmara tem alguém lá atrás, um jovem ou uma jovem, que sente o chamado e está indeciso. Faça agora, olhando para essa câmara, a partir da sua experiência, um apelo vocacional. Aquilo que o Padre Jonas fez, vamos atualizar isso. O dia de hoje ele fez isso, mais de 40 anos atrás, ele fez. Quem quer, fique em pé, e desafiou. E existe Canção Nova hoje, então faça seu apelo vocacional. E providencialmente, hoje, nesse final de semana, está tendo o encontro vocacional Pertença. São aqueles que o ano que vem estarão aqui, fazendo parte do carisma Canção Nova. Eu me volto agora para você, é isso mesmo, para você. Se você sente chamado, se Deus chama você para vir para a Canção Nova, se até então você estava com medo, se até então você estava com dúvida, quero dizer para você, deixe o medo, deixe a dúvida. Nós aqui, todos os membros da Canção Nova, representados nesse momento aqui que você está vendo e ouvindo, queremos dizer para você, venha,
Venha, entregue a sua vida para Jesus, sem medo algum. Entregue a sua vida para o Senhor. Já quero até fazer esse gesto e dizer: eu estou esperando por você. Esperando por você para fazer parte do Dom Canção Nova, que tem feito um bem para muitas pessoas, inclusive para você que é chamado ao Dom Canção Nova. Venha, que nós estamos esperando você de braços abertos. Vai falar por mim, anuncia-me. Si menor? Si menor? Por mim, anuncia-me. Oh, vai falar por mim, anuncia-me. Fagner, você até que não é um menino muito feio, mas bonitão de Deus, assim, né? Fortão e tal. E você teve muitas possibilidades lá fora, certamente, de construir uma família e tal. Você largou tudo e veio para cá. Como é que foi a sua história com a Canção Nova? Então, minha história ela começou quando minha história vocacional, minha história com a Canção Nova, começou quando eu pisei a primeira vez aqui, no ano de 2009. O Santuário do Pai das Misericórdias estava sendo construído ainda. Eu não tinha muita noção do que ia ser, toda a história que envolve, né, o santuário, tudo isso que o tio Geraldo foi trazendo. Só vi ali na época ali a construção, mas sem ainda entender o que de fato estava acontecendo. E um fato interessante que aconteceu naquele ano que eu vim, no PHN, em 2009, e depois em 2010, foi quando eu encontrei uma cruz enterrada, exatamente onde é o Caminho da Misericórdia, logo ali perto do cruzeiro. Eu estava acampado e após o término do evento, do acampamento PHN, eu encontrei uma cruz enterrada no chão, ali desmontando a barraca, e levei para casa, né? A cruz cheia de terra. O senhor falou da cruz, eu lembrei, lá do santuário. Peguei aquela cruz, trouxe ela para minha casa e dei para minha mãe. A cruz cheia de terra, dei para ela, e isso era 2010. Só que aí servia na paróquia, no grupo de jovens, e assim foi se dando a minha caminhada, ali tocando na igreja, tocando nas missas. E somente em 2013 eu estava servindo no exército. Queria ter uns irmãos militares aqui. Aí, ó, continência. E eu estava servindo o exército e queria seguir carreira militar. E convicto que era aquilo. Tinha também, paralelo a isso, cantava com meu pai também, né? Era uma dupla, Wagner. Mas eu queria seguir carreira militar. Porém, aí um belo dia, eu inquieto com tudo aquilo que eu estava sentindo, desejo de seguir uma carreira militar, mas ao mesmo tempo Deus me inquietando em relação a um chamado, a uma vocação, a Canção Nova, e eu não entendia muito bem, não conseguia assimilar o que era aquele incômodo que eu estava sentindo. E aí eu fui lá e fui rezar, né? Falei, tem que rezar para eu saber o que é isso, né, que eu estou sentindo. Sendo que eu tinha clareza do que eu queria. Eu falei, não, estou servindo aqui, está tudo dando certo. Eu vejo que é isso mesmo, tenho vocação para ser militar e vou seguir em frente. E assumir essa carreira aí. Aí eu fui rezar, entrei no meu quarto, fechei a porta, aí peguei meu violão, aí eu coloquei a correia e comecei a rezar no quarto, né? Comecei a rezar em pé. Rezando, carismaticamente, pedindo para que o Senhor falasse comigo, para que Ele me mostrasse, me fizesse entender o que eu estava sentindo de incômodo em relação a isso, em relação ao que Ele queria de mim. Aí foi quando eu parei, naquele momento de oração, com meu violão em pé ali no meu quarto, sozinho. Naquele momento, quando eu silenciei, aí o Senhor falou comigo. Aí tudo fez sentido. Aí ele falou assim ao meu coração. Falei, eu quero sim que você seja um soldado. Eu te chamei sim para fazer parte de um exército. Mas não nesse que você está achando. Não para fazer isso que você está pensando que é. Mas sim para você ser o meu soldado. Eu ser o seu general. Esse exército é a Canção Nova. É lá que eu te quero lutando. Não é usando essa farda. Mas sim usando a farda do carisma que eu vou te dar. Aí tudo clareou. Eu falei, eita Jesus. Amém. Então, a partir disso, eu já entrei em contato, comecei a
a saber mais como é que era o processo vocacional. E depois de ter feito o processo de mandar carta para casa de missão, lá em São José do Rio Preto, aí quando me veio a resposta de que eu iria começar o Redão, né, o caminho vocacional, aí eu cheguei todo feliz, né, recebi o e-mail e fui falar com a minha mãe, né. Falei, mãe, recebi a confirmação da Cancional, eu vou começar a fazer o caminho vocacional. Aí ela me chega, eu falei para ela, ela saiu, foi pro quarto. No que ela foi no quarto, ela foi buscar a cruz que estava na cabeceira da cama dela. A cruz toda envernizada lá, toda bonita. Aí ela pegou a cruz e me mostrou e perguntou, você lembra dessa cruz? Falei, aí eu parei assim, vi que a cruz estava diferente, mas eu lembrei, porque eu tinha dado para ela. Aí eu falei, lembro, é a cruz que eu achei enterrada lá na Canção Nova, no acampamento. Ela falou, pois é, essa cruz aqui é sinal de que as suas raízes estão enterradas lá naquela terra. E é lá que você vai construir a sua vida. Aí eu falei, tá lasqueira. Aí foi diretamente assim, né? Falei, amém, né? Glória a Deus. E a partir disso, comecei o vocacional, vivendo uma experiência incrível de ir entendendo, de me reconhecendo Canção Nova, possuidor desse carisma. A partir disso, vindo para cá, vindo na Canção Nova, aí que tudo ainda mais foi fazer sentido, né? Após ter ido para Lavrinhas, para Queluz, chegando aqui em Cachoeira Paulista no ano de 2018, fui trabalhar com o Paulinho, e ali eu vi uma outra grande experiência, ali com Deus, com um carisma e precisamente com aquilo que Deus me falou lá atrás. Lá quando eu ainda não estava entendendo, lá quando eu fiz aquela oração no meu quarto, quando Deus falou para mim que Ele me queria no exército dele, que Ele iria me dar uma farda do carisma, que Ele iria fazer tanta coisa. Eu me lembro que no caminho vocacional eu falava, Senhor, ó, se eu somente estar fazendo Tua vontade, eu vou estar feliz. Se eu estiver naquela chácara lá, varrendo a chácara, eu vou estar feliz. Primeiro dia de trabalho, diácono. Fui trabalhar na infraestrutura. Aqui o Paulinho é o gerente geral, né? Gerente da infraestrutura. Realizou o sonho. Aí, só que o Paulinho teve uma grande inspiração. Uma grande inspiração de me fazer passar por cada setor da infra, né? Ali a galera da limpeza, da manutenção da chácara. Ali o pessoal, os vigias, né? Que ficam, os seguranças, que ficam nas portarias. Os zeladores, que cuidam aí do centro, do rincão, do santuário. E assim, eu lembro quando ele falou pra mim, né? Ele falou, grande, ó, rezei, Deus falou isso e tal. O que você acha, não sei o quê. Eu falei, uai, amém, uai. Se Deus falou, tá falado, vamos que vamos. E confiando mesmo na certeza que Deus tinha inspirado ele nessa moção. E eu abracei e acolhi. E no primeiro dia, né, de trabalho, cheguei na sala, né? Aí ele falou onde é que eu ia ir. Aí eu fui com o pessoal da manutenção da chácara. Chegando lá, que é bem pertinho ali, perto do centro de evangelização, tem uma sala onde ficam ali os colaboradores que trabalham na limpeza da chácara, né? E aí eu cheguei lá, me apresentei, aí eles me falaram como é que ia ser. Eles falaram, você vai lá no bosque ali, vai ter um outro que vai estar lá te ajudando, você vai lá varrer roçaram lá, né? Tinha um roçado, você vai lá ajudar lá. Aí eu peguei lá o rastelo e fui lá, né? Aí eu chegando lá, tô lá rastelando perto dos confessionários ali, atrás de Nossa Senhora das Graças, aquela imagem. Aí eu tô lá rastelando. Aí lembrei da oração que eu fiz lá no vocacional. Será que eu estaria feliz de estar, se fosse varrendo a chácara, ia estar feliz. Aí eu tô lá rastelando lá e lembrando dessa oração. Aí eu falei, eita Deus, e aí, eu tô feliz? Aí eu parei e falei, meu Deus, tô muito realizado. Sentindo amado, sentindo aquilo que nós sentimos quando nós estamos na vontade de Deus, na centralidade da vontade dEle. E ali eita, as imagens, nossa Senhora. É tocar nessa manifestação de Deus, de que quando Ele quer, Ele move tudo, né? Ele faz todas as coisas. Aquela frase que o Padre Jonas tanto diz, de que é feliz quem realiza a sua vocação, é muito real. Então hoje eu estou lá em Lavrinhas, orando lá, toco nessa verdade, seja
Aí, quando tava na infra aqui com o Paulinho, em cima do cavalo, fazendo as coisas próprias aqui nos acampamentos, aí nos bastidores. É a alegria de fazer a vontade de Deus. Não simplesmente aqui no palco, cantando aí, pregando, mas simplesmente de estar na vontade de Deus. E até esse ano, onde aquilo que Deus me falou lá, que eu vou te dar a farda do carisma, né? Aí, por causa da missão, tive que fazer um curso, né? Curso de bombeiro. Aí, formei esse ano, fiz o curso, o Elias estava lá também, o Paulinho também foi lá na formatura, na conclusão de todo aquele curso. E quando eu estava em todo o processo, né? Ali de formação, depois, quando eu coloquei a farda, eu falei, meu Deus do céu, é real mesmo, o Senhor falou que Ele me dá outra farda. Eu não tinha dimensão, né? Eu achava que era uma analogia, né? Uma coisa espiritual. Mas não, Ele me fez entender, tocar concretamente. Não era uma farda mesmo. Aí hoje eu toco nessa verdade. De fato, é o Senhor que é o meu general. Aí, e eu estou sob os comandos dEle. E assim eu quero aí continuar seguindo, servindo e dizendo aí, sim, Senhor, a Ele, a esse Pai que tanto me ama. Faz seu apelo vocacional, porque aqui é um pertença ao vivo. Tem um pertença acontecendo e outro pertença acontecendo aqui também. Apelo para os jovens, para as jovens que estão lá e que têm um chamado, que estão indecisos. Eita, Jesus, vamos lá respirar. Nossa Senhora. Eu digo para você agora, que está aí acompanhando, que possa estar também inquieto, ou até mesmo você que está sendo despertado agora. Olha, Deus, Ele não quer te enganar. Ele não vai te enganar. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de até mesmo abrir mão daquilo que você está pensando agora e está pesando, ao ponto de você ter dúvida de dar uma resposta positiva a Deus, de corresponder àquilo que Ele tem colocado no seu coração. Você tem tocado aí, você está tocando em testemunhos de que Deus, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Aquilo que você tem nas mãos hoje, você pode achar que é muita coisa, e pode até ser bons sonhos, sonhos que são dignos de até mesmo serem sonhados, mas tenha coragem de abrir mão deles. Não como quem tem um Deus diante de si que quer tirar, mas sim que quer te dar muito mais. A alegria, a felicidade que o seu coração tanto anseia está em fazer a vontade de Deus. Está em fazer a vontade de Deus. Por isso, não tenha medo. Vale a pena. As lágrimas que rolam agora aqui no meu rosto, no rosto de cada um, é de alegria, de fazer a vontade de Deus. Diácono, só uma coisinha rápida. Eu partilhava até com o Fagner um pouquinho antes. Falei, Fagner, nós precisamos fazer um apelo vocacional para os jovens. Porque a gente estava olhando ali no fundo, como a gente disse, está acontecendo outro evento aqui, que é o Pertença, o Encontro Vocacional, o último para chegar até a Canção Nova, para entrar. E tinha umas irmãs pegando um café ali desse evento. E é uma garrafa pesada. Uma irmã num canto e a outra irmã na outra. E na Canção Nova a gente preza muito pelos valores. O homem faz o serviço do homem, a mulher faz o serviço da mulher, com equilíbrio. Mas a gente preza muito por isso. E eu falei para o Fagner, Fagner, está faltando um homem ali, ó. Homem de Deus, vem, tenha coragem. Realmente, a gente nota que a maior parte das vocações que vêm são femininas. E os homens? Deus chama, Deus está chamando você. Você precisa ter coragem de responder. E vem ser feliz. Se você olha na nossa face tristeza, eu garanto para você que não. Então basta ter essa coragem e decide, vem para a Canção Nova, vem ser feliz com a gente. É interessante poder perceber isso, que a Canção Nova tem lugar para todo mundo. O Fagner fez questão de mencionar essa realidade e começou trabalhando, limpando a chácara. Eu falei para você, eu não vim do centro de São Paulo, do centro do Rio, vim da roça. Até recordo um fato até engraçado, Diácono, e os demais que estão aqui, que quando eu comecei a assistir a Canção Nova e entendi que Deus me chamava para ser padre na Canção Nova, eu quis partilhar com meus irmãos. E eu falei para um deles, olha, eu quero ser padre, eu vou ser padre na Canção Nova. Aí um irmão meu me motivou muito, ele disse, o quê? Ser padre na Canção Nova? Tu tá doido, rapaz?
Ele lá me chama de Nido. Tá doido, Nido? Ser padre na Canção Nova? Tu tá vendo que o pessoal trabalha com TV? Se eles souber que tu, aqui da roça, tá querendo ir pra lá, eles que trabalham com TV, eles vão mandar te prender. Brincando com a situação, e meu irmão muito motivador, brincando comigo e falando isso, que sonhar em vir para São Paulo, que era eu lá no Pará, no meu vilarejo, pensar em São Paulo é a mesma coisa que alguém tá aqui e pensar de ir lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Mas Deus, quando tem um projeto, quando tem um plano, Ele faz qualquer coisa para que o plano dele aconteça. Tanto é que aconteceu. Lá do vilarejo, hoje, padre aqui da Canção Nova. Nas montanhas resplandece a glória de Deus, a glória de Deus. O sol brilha nas colinas, meu coração também brilha de amor por Jesus. Como um pássaro pousa nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, Aleluia. 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 Não tem como não se emocionar com a história dos irmãos, né? E não tem como, essa música fiz nos anos 80. Essa música era a música secreta da Canção Nova. Mas o Fábio falou uma coisa, que achou uma cruz enterrada aqui na Canção Nova. E não vai ser difícil você achar muitas medalhas de santo enterrados. Porque o Pai Jonas, quando foi adquirir aqui, a primeira coisa que foi adquirir foi a rádio. A rádio era aqui onde é a TI. Só que o dono daqui, o seu Noé, disse que não vendia, não emprestava. E se fosse para padre, então, é que não tinha negócio. E o Pai Jonas morava na cidade, passava aqui, na cerca aqui, jogava a medalha milagrosa Nossa Senhora das Graças. Jogava aqui e rezava. E é um costume da Canção Nova, aquelas sapatas que tem no centro, tem aqui, todas elas têm terço, tem santinho quebrado, é cheio. Todos os lugares da Canção Nova que tem essas sapatas, aquelas colunas, dá para filmar ali, Zé? Essas colunas que estão aqui, ó. Essas colunas todas têm terço. Na Constituição Geral não lembra. Tem terço, tem pedaço de cruz, tem pedaço de santo. Aquelas sapatas todas lá também do Centro de Evangelização, tudo tem. Né? Então, realmente, Deus faz essa obra, esse lugar é um lugar consagrado. E no final, se não é fazer, eu só passo se for para a Canção Nova, agora, e realmente adquiriu a Chácara Santa Cruz. Mas esse jovem tem um chamado muito bonito também, o Paulinho. E ele começou aqui, bem assim, na televisão, direto, trabalhando na televisão, né? Mas ele fez um curso antes da televisão. Paulinho, como é que foi a sua chegada aqui? Eu resumo em 3 etapas. A primeira, no grupo de oração do Brás, lá na igreja de São Pedro, eu tinha 10, 11 anos de idade, onde a minha mãe, Dona Inês, e meu pai, Antônio, ia lá pedir oração para a conversão do Antônio. O Antônio está aqui. Do Antônio está aqui. Lá no grupo de oração do Brás, lá em Guaratinguetá, que é fruto da renovação carismática do início. Ele é cofundador da Fazenda Esperança. É, o primeiro da Fazenda. Só que ele é cofundador do outro lado, né? Ele quer para começar o trabalho com ele, né? É, começou o primeiro recuperando da Fazenda. Então começou lá. E nessa mesma época a mãe ia lá, tinha 10, 11 anos, estou no meio de voz na TV Bandeirantes. E ali via o Monsenhor Jonas, a Luzia, né, fazendo aquele momento, e aquele tocava em mim. Ok, essa foi uma primeira etapa. Quando houve o processo de conversão do Antônio, a primeira fita que ele recebeu, cassete, foi um aprofundamento que a Cristininha, que o senhor conhece muito, esposa do Augusto, Nossa Senhora, deu para ele esse cassete que falava da vinda de Jesus. E o Padre Jonas fala, se você tem uma bicicleta, meu filho... Então eu vi a conversão na vida do Antônio e ele me deu essa fita. Aí eu vindo ali o Padre Jonas e falava comigo. E começou esse processo. Dia 24 de junho de 85, o Antônio me convidou para um terço, na casa da Margarete, na paróquia Nossa Senhora da Glória, um Frei Rance, era pároco. E ali, quando eu fui participar, foi meio trombada com Jesus.
E ali saindo, o Antônio já no processo de recuperação, já tinha, né, já estava bem antecipado. E ele falava do cenáculo do Morumbi, das curas, dos milagres. Eu falei, Antônio, você fumou um baseado, cara, porque isso não existe. Tá? Você, o Fernando e o Paulão. Isso não existe. Falando das curas, dos milagres. Eu sei que eu entrei nesse texto, em cada Ave Maria que dava, eu sentia a mão da senhora passar. Mas no processo, quando eu entrei, aquela sala de jovens, repleta de jovens, frutos do Padre Jonas, né, do processo, do início da renovação, levantando o braço, de vergonha, eu me abaixei, né, eu olhava só para uma cortina marrom. Começou o terço, eu abaixei e fiquei assim, ó, de vergonha. Em cada Ave Maria, senti a mão de Nossa Senhora, que esse jovem menino, esse rapaz bonito. O bonito que, quando foi a primeira música, Deus está aqui, cantaram ali, houve meu encontro pessoal. A convite do Antônio, do Bosco, que era membro da comunidade também, de jovens da época. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso. E na comunidade paróquia Nacional da Glória, ia a campos pregar, toda a formação Gildete, né? Toda a comunidade nacional ajudava na paróquia, na pregação, fomos frutos da renovação, né? E ali o bonito que nós começamos um grupo de música, a convite do Bosco. Eu toco muito mal bateria, né? Graças a Deus que Deus inspirou o Anderson aí, a rapa do tacho. E você vai tocar, você vai tocar, você vai tocar, que ele queria que eu desse continuidade nesse processo de conversão. E tinha o grupo Raiz do Sol, onde a Tânia, esposa do Rubão, Simone Laranjeira, a Rosana, esposa do Jorge, né? Depois veio a Jorge, a turma toda. E todo ano nós fazíamos um trabalho social muito grande. Nós estávamos à disposição da igreja. E onde pedia Legião de Maria, apostolado, a gente ia tocar. Tocamos no primeiro, eu lembro do senhor me chamando a atenção, porque eu não toco bateria, mais ou menos. E vem louvar com o Henrique lá no CIMI, na festa no CIMI, na Fegão. E eu só pedindo ranho de samba, eu não sabia tocar samba, o senhor olhou para mim. E eu, né, ali tentava dar o meu 100%, mas não era o meu ministério, né? Não tinha não aguçar, até tem, mas precisa trabalhar. Mas eu só nesse processo. Nós fazíamos uma reunião mensal, anual, para ver o que ia ser o trabalho do ano que vem. E nesse ano eu ouvi o chamado para a adoração noturna aqui na Canção Nova. Que a Graça, o tio Zezinho cuidava, tinha um programa Madrugada Amiga. Zezinho da Gorete, saudade. Isso. E quando nós fomos fazer essa reunião, eu falei para o grupo, eu sinto Deus chamando. Eu preciso ir. Sem dizer que 2 meses eu tinha ficado na Fazenda Esperança, discernindo meu chamado. Não sabia se era ser padre. Eu sabia que eu lembro que o Frei Hans falou para mim, Paulo, fica aqui na fazenda. Eu falei, Frei, eu sinto que Deus me chama. Eu vou. Se não for, eu volto, tá bom? Foi assim, hoje eu tenho uma experiência de uma comunidade de irmã que é muito próxima, sou fruto também da Fazenda Esperança, junto com o Antônio. Naquele dia, eu larguei tudo. Meus irmãos, minha família, e fui em busca desse chamado. Eu lembro que o último ônibus de Guaratinguetá para cá era 11h30 da noite. Eu cheguei 11h35 na rodoviária. Não tinha mais ônibus. E eu senti que Deus me chamava, eu não sabia onde era a Canção Nova. Aí eu ali na rodoviária falei, Senhor, o Senhor está me chamando, eu vou. Na época não era aquela entrada que tem ali em Guará, era diferente. Eu vou para Dutra. Eu vou pedir carona. Se dentro de meia hora vir a carona, porque é a tua vontade. Se não vir, eu volto lá para o Grupo do Sol, ou então eu vou seguir meu caminho. Fui para Dutra. Passou o primeiro carro, parou para fazer o contorno ali, pensou que até era assalto. Aí que eu cheguei perto, ele foi. Veio um ônibus, da Tribus na época, desculpa, não estou fazendo propaganda, mas... E o motorista me confundiu com o primo dele. E parou o ônibus, fingiu que ia fazer suas necessidades. E eu cheguei a atender, eu estava com um trocadinho no bolso só de passagem. Eu falei, olha, eu estou indo para a vigília em Cachoeira Paulista. O senhor não me leva, eu dou o dinheiro que eu tenho no bolso, depois eu se viro para voltar. Ele falou, entra ali. Quando eu entrei no ônibus, ele é de Juiz de Fora, era um irmão evangélico. E ali partilhando no ônibus, eu desci na Dutra,
E eu não sabia onde era a Canção Nova. E vim, perguntando. Quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei até achar aquela chácara ainda, naquele primeiro formato, não tinha muro, não tinha... Eu entrei aqui Quando eu cheguei para a adoração noturna, estava o Nazi e o Neto, descarregando que a gente alugava som naquela época, né? Fala gente porque eu já fazia parte. E quando eu cheguei para ir para a adoração, eu vi eles descarregando o caminhão, falei, eu não posso entrar para a adoração sem antes ajudá-los. Porque meu pai assinou que primeiro eu preciso servir. Aí... Eu sou o infro. Aí eu fui ajudar eles a guardar os instrumentos e fui para a capelinha da rádio. Quando eu entrei ali, a Graça e o padre Daí, que hoje é padre, olhou para mim e falou assim, você é adorador? Eu virei para ele e disse, estou aqui. Então começou o meu processo na adoração noturna. E foi. Aí o pessoal começava a falar, né, que já estava na banda Canção Nova na época, você é Canção Nova, você precisa ir. Eu falei, não, se Deus não colocar no meu coração, eu não vou. Quando foi o primeiro acampamento que teve o aniversário do padre, e o padre lançou que a partir do ano que vem vamos fazer os primeiros acampamentos. E me chamaram para ser voluntário, aqui em montar barraca. Eu, Adenilson, a turma lá do Sertão dos Hortelã. E a primeira barraca que eu fui montar, a senhora me deu, dona Arlete, me deu um canivetinho desse tamanho. E a hora que eu fui, esse canivetinho, acostumado com facão na roça, né? Que eu fui cortar, cortei o meu dedo. E a noite inteira eu enrolei ali, eu fincava as estacas, né, da barraca, né, e sangrando. Trabalhava a noite inteira. Nós dormíamos no estúdio que tinha aqui. Lembra que o boy gravava, fazia os vinis na época, né? E dormi. Quando eu voltei, sentei ali, tinha um lago, tinha os eucaliptos, não sei se você lembra, que era a descarga da Sabep. Acordei, almocei, sentei ali para ouvir a palestra. E estava o Monsenhor Jonas pregando. E ele falou, meu filho, Deus te chama para a Canção Nova. Se você tem dúvida, saiba que Ele levou você a colocar um marco de sangue nessa chácara. Eu tinha cortado o dedo a noite inteira fincando estacas nessa chácara. Ali, choro, esse foi o meu, confirmação, né? E continuei a adoração. Quando foi, saí de uma adoração, estava tendo um compromisso. E aí, de novo, pouco estava fazendo aqui em cima do palco de madeira que tinha, né? Todos da comunidade cabiam em cima do palco. Não conhecia a Enilda porque eu intercedia por ela, rezava para a comunidade na adoração sem saber quem era da comunidade, e começou esse processo. Bem resumidamente, porque... E o segredo, eu senti que Deus me chamava. Eu trabalhava numa fábrica de reciclagem no Frei Hanse, que é da obra social que cuida, eu tinha arrumado esse serviço, e eu vim. Um dia que foi o chamado, eu falei, não, preciso ir, Deus está me chamando, eu preciso dar minha vida para Deus. Rumei para o Alex na época, hoje era sargento, né, para ele trabalhar no lugar, e vim. E chegou aqui, né, nesse processo que o Fagner viveu, eu encontrei com o seu Eto, falei assim, olha, Deus me chama a servir nessa obra. E aí ele falou, então vem, filho, então vem trabalhar. E ele não importava o que fosse fazer. Aí eu peguei, nesse processo, começamos varrendo chácara, aquilo que o Fagner falou, olhava a chácara tudo limpa, a chácara sempre foi limpa, mas quando começava a mexer, juntava as folhas e via aquele processo de Deus no meu coração. Então, eu vim para a Canção Nova para servir. Quer ser feliz na Canção Nova? Você, irmão de comunidade, você que vive a sua vocação, esteja nesse ponto de servir. Resolvi, me perdi um pouco na colocação, mas foi isso. Estou aqui na Canção Nova para servir a esse Deus vivo, a preparar um povo, né, para a vinda de Jesus, ou nós queremos? Perdeu não, tá achado. Só. Minha vida, Jesus, entreguei a ti e me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar essa decisão de morrer pelo irmão, se preciso for, como um pássaro, pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Geraldão,
Você ouvindo tudo isso aqui, que você ficar sentado, para ficar sentado, em pé, fica. O que Fica de passa pé. no seu coração? Ouvindo a história desses meninos aqui, do padre, do Paulinho, a minha você já sabe. Mas o que passa? O que foi no seu coração? O que você foi pensando? Passa no meu coração uma alegria muito grande e confirma o nosso chamado. Só ainda marejada de água, chorou. Porque a minha vida também não foi diferente, foi difícil. Eu vou ser bem rápido, falar, mas sou feliz no meu chamado. Mas meu chamado também foi difícil, foi duro, foi sofrido, igual a vocês mesmo. Tudo meu irmão que está me ouvindo agora, o chamado nosso no começo para a Canção Nova é assim, Deus chama, Deus coloca no nosso coração, mas o outro lado não quer que nós venhamos. Então, eu vou ser bem rápido. Quando o Padre Joana começou a comunidade Canção Nova, era pouquinha gente. Era o Nelsinho, a Luzia, o início. E no Macaco, todo mês, lá no bairro do Macaco, descia morto, matado. E daí, eu andava, como eu já falei, que eu andava tudo metido lá, e tudo eu queria ver. O Padre Joana foi fazer um louvor lá no Macaco, e eu fui para ver. Eu fui para ver, eu não era de igreja, meu pai era católico, minha mãe, nós somos 13 irmãos, eu sou o caçula. Minha mãe morreu, deixou eu com 3 anos. Eu fui criado com minhas irmãs, depois minhas irmãs casou tudo, eu fiquei morando com meu pai sozinho. Eu tenho uma vida bem fácil. Aí eu casei com minha esposa Alice e continuava andando armado, né? Eu saía de casa para falar, leva meu revólver que o senhor pode falhar. Então, eu era, lá no Macaco, graças a Deus, eu era, né, um homem velho e depois eu fiquei um homem de Deus. E daí o padre foi fazer um louvor lá, eu fui para ver. E chegou lá, eu aproximei deles, o padre pega-me e chama eu para a Canção Nova. Aí eu vim. Era lá em Queluz, nos inícios em Queluz. Aí eu fui para Queluz. Cheguei lá, fiz o encontro, beleza, tal, e fiz aquela ponte, Canção Nova e eu, lá no bairro dos Macacos. Eu trazia o pessoal para trabalhar, tudo dado, porque a Canção Nova não tinha dinheiro para pagar. Então, eu fui aquela ponte trazendo gente aqui para trabalhar. E isso aí foi entrando na minha vida, né? E eu fui trazendo aquele elo lá com aquela ponte lá com o pessoal dos bairros dos Macacos para cá, saí fazendo campanha para Canção Nova, pedindo. Era bem árduo o trabalho. Aí, quando foi um belo dia, eu vim para o encontro aqui, aí o Padre Joana pegou, foi lá em Queluz. Ele falou assim, meu filho, Deus te chamando para Canção Nova. Aí eu falei assim, eu não sou digno, um caboclo lá do mato lá, sem estudo, sem briguento, vai vir para a comunidade. Eu já conhecia a comunidade, era 12, 13 pessoas da comunidade só. Aí eu peguei e fugi daqui. Aí passou bastante tempo, o Eto me liga lá no Macaco e fala para me vir trabalhar aqui, até tem um retrato. Meu amigo lá, eu não tinha, mas meu amigo lá, o Jair Fagundes, tinha um trator. Aí eu arrumei ele, trator, para roçar aqui, que estava um matão medonho. Quando eu chego ali, o Padre Joana morava no predinho. E o escritório era do outro lado, ali. Mas era ali. Aí o Padre Joana pegou, o Eto saiu, o Eto era sorteiro, não tinha casado ainda com a Luzia. Aí o Eto veio, aí eu peguei, o Eto, o trator, era para roçar aqui. Aí o Padre Joana chegou, cumprimentou o Jair Fagundes, cumprimentou o Eto e não cumprimentou eu. Eu falei, algo estranho, o Padre Joana me chama aqui, chega que o Padre Joana nem olha em mim. Aí o padre pegou e falou assim, o Eto falou assim, padre, esse aí é o Geraldo lá do Macaco. Ele falou assim para mim, eu não conheço o nosso cego. Escutei da boca do nosso irmão Senhor Jonas. Aí eu peguei e falei para ele assim, ele falou, por quê? Eu falei, por quê, padre? Ele falou assim, eu convidei você para a comunidade e você fugiu daqui. Já fazia quase 1 ano que eu tinha fugido daqui. Aí eu peguei e falei assim, padre, se for da vontade de Deus de eu vir, eu dou 30 dias. Ele falou, companheiro, vê se ele assume. Gente, a minha história é bem assim. Eu tinha 33 vacas de leite.
eu voltei para casa. Dentro de 2 semanas, eu fiquei com 3 vacas. A vaca deitava e morria. Aí, a minha esposa falou, Geraldo, você vai ter que trabalhar na enxada para tratar Só tinha a Luciana, minha filha. Eu falei assim, aquilo foi mexendo comigo. O homem é teimoso, mas Deus quebra o coração do homem. Aí, quando passou 30 dias, eu cheguei de mudança na cidade, e o Eto pagava o aluguel para mim, morei ali perto do açougue, ali perto no centro da cidade, e subia para cá. E nesse caminho tudo, eu vejo que Deus fez milagre na minha vida. Hoje eu fui chamado mesmo para valer, para sempre. Hoje, o meu coração é muito grato, é muito feliz ser Canção Nova. Ser Canção Nova é bom demais. Geraldo, uma última coisa. Para ser Canção Nova, tem que saber mexer com a internet. Tem que saber mexer com a internet, tem que saber mexer com o computador. Precisa saber? Se soubesse, você não entrava, né? Não precisa. Saber? Eu sabia. Você tem o que as mãos? Eu sou aquele homem da mão calejada. Eu troquei meus armamentos tudo por 1/3. Eu falei ontem para a menina da comunidade. Ela veio me abraçar e falar que ficou feliz. Eu falei para ela assim, eu andava com 38 no cano da bota e um 22 aqui nas costas. Mas hoje meu 32 é esse. É Jesus. E meu terço. Eu não largo disso para nada, porque quando eu rezava para as pessoas, aqui na Canção Nova, as pessoas que vinham aqui muito, tinha aqueles processos com o inimigo, de libertação, era demais, né? Um dia nós levamos na capela lá, tinha mais de 15, estava estendido no chão, quando o Padre Rufo ia fazer aqui. E a cruz, quando o caboclo está mesmo brabo no chão, você põe a cruz, ele não olha para a cruz. Jesus tem o poder de nos libertar, gente. Então eu falo para você, não tenha medo de servir a Deus. Porque Deus pegou um matuto lá do sertão e está aqui. Graças a Deus. Deus manda muitos Geraldos, que o forte dele não é a internet, mas a enxada, o trabalho duro, o trabalho do campo. Mesmo hoje, depois de o boi quase ter matado ele, um boi de 600 quilos, 700 quilos, quebrou fêmur, quebrou tíbia, esse homem teve quase morto, mas o trabalho. Então você que, não sei mexer com a internet. E saber mexer com a internet não é vocação, não é sinal de vocação, não. Tem lugar para você, que venham muitos Geraldos para a Canção Nova, né, Geraldo? Não tenha medo dos seus chamados. Quando Deus chama, Deus coloca aquilo que está precisando ser feito aqui na Canção Nova. Hoje eu sou feliz no que eu faço. Hoje eu escutei da boca do médico que eu não ia mais trabalhar, não ia mais andar a cavalo. Eu não vou andar a cavalo, mas eu estou saindo de casa às 5 horas da manhã, não tenho hora para voltar. Voltei a trabalhar com todo amor, com toda a fé, nesse chamado de Deus. Minha gente, que lindo foi esta manhã. O Padre Jonas rezou ontem por nós, dizendo que o dia de hoje fosse mais lindo que o de ontem. Nós estamos com um símbolo aqui, ó. Essa hora vai estar chegando aqui uns 9.000 cavalos. Mas Deus quis hoje 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade. E o Paulinho com a bandeira. Mandando um abraço para você, irmão. Você que veio todos os anos e está hoje na sua casa. Essa peste vai passar. Que o Pai das Misericórdias, que está aqui erguido no alto, que essa cruz, lá do alto do Pai das Misericórdias, aquela cruz linda, que essa cruz proteja a você e abençoe a sua família. Abençoe a todos nós. Geraldão, vem com a bandeira. Aí, essa cruz, abençoe você, onde você estiver agora, por essas serras, e abençoe nossos irmãos, simbolizando você que está chorando em casa agora, com a gente. Deus provê, Deus proverá sua misericórdia
não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Ah, aqui a bandeira e o padre lá com a capelinha, as imagens. Ah, meu Deus do céu, Pai da misericórdia, não cá, Gerardão. Vai lá, Deus provê. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Força! Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Pediu ao padre Lenildo, Paulinho, traz o cavalo mais perto aqui, em cima do cavalo aqui. Como é que chama esse cavalo, Paulinho? Bonita, é a bonita. Vem cá, Paulinho, então, vem cá você. Pega o microfone do Padre da Bênção pra nós. Com a capelinha do Santuário do Pai da Misericórdia. Pode ser aí mesmo. Eu quero, diácono, mandar um abraço pro Alexandre, que está assistindo. Está lá com a mãe dele. Padre, essa bênção para os nossos amigos cavaleiros aqui, representando o pessoal do Moá, que gosta de andar no lombo do burro. Somos o povo de Deus. Então, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as intenções do vosso coração, sobre todos os cavaleiros, sobre todos aqueles que estariam aqui, mas não puderam estar, sobre a tua vida, sobre todas as necessidades, pedindo que o Pai das Misericórdias, representado nesta capelinha, possa abençoar você e alcançá-lo com a sua misericórdia. Sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Às 15 horas nós teremos a Santa Missa. Vem para a missa. O único lugar que está aberto nas 9 é o Santuário do Pai das Misericórdias, te esperando. Venha para a missa. Venha rezar conosco às 3 horas. Venha participar conosco. Que manhã linda. Chega aqui, meus irmãos. Que manhã maravilhosa. Que manhã linda nós vivemos hoje, hein, meus irmãos? Graças a Deus. Obrigado, família Viola. Não tem como fazer com as nossas igrejas sem vocês. Não tem como. Não. Ó, vocês se viram. Dia dos Pais está marcado. E o final do ano está marcado. Cristo Rei. Cristo Rei. Feito o trato com o Pai? Deus abençoe vocês. Muito bom. Deus abençoe muito vocês. Obrigado ao pessoal da direção. Obrigado ao todo o pessoal que trabalhou, que fica atrás das nossas câmeras. Que dia, que manhã linda, que manhã maravilhosa. Só podemos louvar e bendizer a Deus por este momento tão lindo. Tudo que fizemos foi para a glória de Deus, né, Geraldo? Que coisa maravilhosa. Estou sem palavras assim no meu coração para louvar e bendizer. É com você, meu filho. Você Muito além do que a gente imaginava, né? foi um verdadeiro vocacional ao vivo. Nossa, fantástico, graças a Deus. Estou muito satisfeito, muito realizado. E mais uma vez, obrigado, diácono, Obrigado a você. pela oportunidade, por acreditar em nós, como o Padre Jonas sempre acreditou. Tamo junto. Consagrado a Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Faz 14 anos que esse encontro é consagrado a Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Nós terminamos erguendo nosso chapéu rezando. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.